Por que é tão difícil ler As Ondas de Virginia Woolf? Eu sou o Gabriel e eu acabo de terminar a leitura desse livro, que era, acho que o último livro literário de uma lista de leituras que eu me propus para esse ano de 2024. Lembrando que essas listas que eu preparo aqui para o canal do Duras Letras são bem mais curtinhas e tal, porque eu não tenho pretensões grandiloquentes de ler 100, 300 romances num ano. 6 para mim é o suficiente. Esse aqui foi o último, claro que eu vou ler mais alguma coisa, vou dar continuidade, mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre As Ondas de Virginia Woolf, um livro que acabou não aparecendo tanto aqui no canal. Eu nem fiz nenhum vídeo de introdução, de como que foi o processo de começar a lê-lo, mas de qualquer forma eu vou falar disso agora, né, e vou mostrar um pouco sobre essa obra da Virginia Woolf. Mas antes de começar a comentar o livro, né, propriamente dito, eu queria fazer aquele velho convite de sempre, dizer que se você ainda não é inscrito aqui no canal Duras Letras, que você se inscreva, ative o sininho. Se gostar do vídeo, não deixa de colocar o like, né, que isso ajuda a divulgar, mas sobretudo comente se você já leu a Virginia Woolf, mas especialmente se você já leu As Ondas, porque esse é um livro singular mesmo dentro da obra dessa escritora. Eu estou falando isso de coisas que eu li pesquisando a Virginia Woolf, mesmo porque esse foi o primeiro e único, né, livro que eu li até agora dessa escritora. Mas falado isso, vamos passar para o nosso vídeo. Eu pensei um pouco em estruturar, ainda dentro daquela série, né, de por que é tão difícil ler literatura. Já fiz outros vídeos dentro dessa mesma sessão, mas eu queria estruturar esse vídeo de hoje em duas sessões principais, né, porque foi inclusive um pedido que eu recebi de algumas pessoas que assistiram e tal, de fazer uma sessão sem spoiler e depois entrar talvez um pouco mais para falar dos spoilers. Vocês sabem que aqui no canal a gente tem uma política muito permissiva com os spoilers. Eu não me importo de receber spoiler de vez em quando, mas eu tenho que confessar que ler esse livro aqui sem saber absolutamente nada sobre ele, sua trama, estrutura, etc., foi um enorme prazer. Então, se você quer ter esse prazer também e quer sofrer um pouquinho porque não é um livro fácil, eu recomendo que você interrompa esse vídeo, leia e depois você volte aqui para assistir. Mas se você não se preocupa com isso, se o spoiler na verdade é um motivador para que você leia a obra, então pode assistir, me acompanhe aqui, que a gente vai seguir um passo a passo. Então, como eu estava dizendo, eu dividi esse vídeo em duas sessões principais. Nessa primeira sessão, eu estou aqui com o meu roteirinho de praxe, né? Então, nessa primeira sessão eu queria falar o que é o livro, né? O que se constitui aqui como esse livro, As Ondas, nessa edição publicada pela Editora Autêntica aqui no Brasil, com tradução do Tomás Tadeu, e que é belíssima, assim. Essa tradução dele é um negócio, assim, impressionante. Eu comecei a ler As Ondas numa edição em Portugal, no Kindle, e eu achei, assim, horrível, eu não estava perdido e tal, e acabei precisando começar de novo na edição do Tomás Tadeu, e aí sim funcionou. Eu só tive que ler no Kindle porque eu estava viajando, estava sem a edição física e queria começar esse romance, porque eu não tinha mais nada para ler. E aí aconteceu isso, de pegar essa edição horrível em português de Portugal. Mas enfim, felizmente os bons tradutores estão aqui para nos salvar, né, desse português brasileiro que eu acho lindíssimo. Mas vamos começar falando aqui sobre o que é o livro, o que são As Ondas, né? O que é As Ondas da Virginia Woolf. Esse foi um livro publicado em 1931 e, se não falha a memória, ele é o quarto livro da escritora, né? Ele vem antes de Mrs. Dalloway, inclusive, que é um dos cargos-chefes dele. Mas é considerado, dentro da obra da Virginia Woolf, uma espécie de livro diferente. Ele é muito diferente do que veio antes e muito diferente do que veio depois também. Ele é uma espécie de centro ali na obra dela, e é um livro muito difícil, com uma estrutura muito particular e cheio das coisas ali, de detalhes muito pequenos, que são do próprio tempo em que ela estava inserida. Esse livro é considerado um livro do alto-modernismo inglês, né? Então a gente vai encontrar muito experimentalismo, muito distanciamento das convenções e muita, vamos dizer assim, metáfora absoluta, né? Muita obscuridade. É um livro baseado no obscuro, né? Ele está tentando romper com as convenções e para isso ele vai colocando camada sobre camada de sentido obscuro para a gente. O que cria, né, um desafio enorme para quem pega desavisado. Se você não leu nada da Virginia Woolf, né, muita gente recomenda não começar pelas ondas, pegar outras obras, pegar Orlando, Alfarol, e se acostumando à linguagem dessa escritora, para só então chegar nas ondas. Mas eu quis mergulhar de cabeça no oceano, quase me afoguei, mas enfim, saí feliz, aprendi a nadar. Mas do que se trata, né? Qual que é a trama desse livro, se a gente tivesse que fazer, assim, grosso modo?
essa narrativa e sobre o que é essa história. Bom, basicamente assim, na minha leitura, né, e eu não sou um especialista em Virginia Woolf, mas sou um leitor, né, e estudo literatura, mas na minha leitura esse é uma espécie de romance de formação, sem perder de vista a ideia de modernismo aqui, mas é um romance de formação de 6 personagens ao mesmo tempo. E não são personagens quaisquer, né? São 6 personagens narradores. E isso, assim, é paradigmático para pensar esse livro aqui. A ideia de um narrador, né, e de um romance de formação é a de um narrador distanciado que acompanha a vida, né, do nascimento à morte de determinado personagem. O que vai acontecer nesse As Ondas, né, é que a gente vai acompanhar essa trajetória de 6 personagens, mas do ponto de vista deles. Né? Eles estão contando essa história e esse processo de vida, né, de infância até o envelhecimento. E isso é muito assim, diferente, já coloca uma diferença fundamental para o romance de formação tradicional. Eu espero que nenhum especialista em Virginia Woolf esteja assistindo esse vídeo para me dar uma porrada, né, com relação a isso. Eu estou chamando de romance de formação, nem sei se essa categoria funciona para pensar As Ondas, mas foi a forma como eu li e para mim, né, me convenceu durante a leitura. Agora é muito interessante o fato de serem 6 narradores personagens, né, porque isso coloca um ponto de narração muito importante. Porque sendo narradores personagens, o livro é quase todo em primeira pessoa. A única coisa que não está em primeira pessoa nesse livro são os interlúdios, né, que são uns episódios descritivos de paisagem. Eu vou mostrar um aqui para vocês, que são assim belíssimos, mas que a gente fica meio solto, deixa eles soltos assim durante a leitura. Mas eles são em terceira pessoa. Aí sim a gente tem um narrador observador que conta pra gente. São textos que vêm em itálico, inclusive, no próprio livro, né? Eles são diferentes mesmo, estão destacados. E aí esse narrador observador conta dessa paisagem pra gente, essa paisagem que é difícil entender, né, o papel dela no livro, numa primeira leitura. Né? Eu só fiz uma, espero fazer outra algum dia. Mas então é isso, né? Então você tem esses 2 núcleos, um em terceira pessoa das paisagens e um em primeira pessoa que é a vida desses personagens, que vão dizer eu disse, né? E aí vão narrar, assumir a narração e vão revezar entre si, cada hora um falando, cada hora um expondo o seu ponto de vista sobre si e sobre os seus, né, amigos, seus colegas, seus companheiros, etc. Por fim, se a gente tivesse que falar de estrutura, né, como é que o livro está estruturado, eu sempre gosto de olhar qual que é a estrutura dos romances que eu estou lendo. Esse livro está dividido em 9 sessões, e o que marca a mudança dessas sessões, desses 9 episódios, talvez, né, 9 capítulos, não sei como chamar, né, é justamente o interlúdio, é esse momento de descrição em terceira pessoa de uma paisagem. Toda vez que surge uma paisagem nova, a gente tem uma nova etapa da vida sendo construída. E essas paisagens são, né, monitoradas, vamos dizer assim, pelo arco que o Sol faz no céu. Então o Sol vai mudando de posição ao longo do dia, começa nascendo e termina, obviamente, morrendo, né, no horizonte. E esse Sol vai iluminando aí uma série de elementos de uma paisagem, uma casa, o oceano, um jardim, as janelas, as cortinas, enfim, pássaros que cantam. Tudo isso vai sendo iluminado pelo arco do Sol ao longo de um dia, né, que simboliza, em alguma medida, a vida dos personagens também. Bom, essa foi a primeira parte, assim, né, de exposição mais geral do que acontece no livro, de que o livro As Ondas é, no fim das contas. E agora eu passo, assim, para as impressões que são, né, que vão um pouco mais a fundo, né, na minha leitura mesmo, as coisas que eu chamei atenção e que eu fui anotando e percebendo ao longo dessa leitura, né? Para começar, esse não foi um livro que eu marquei muito. Na verdade, eu me esforcei para não fazer o que eu sempre faço com a literatura, de fazer uma leitura super anotada, ficar grifando tudo, etc. Eu estou tentando me distanciar um pouco disso para voltar à literatura menos para o campo do trabalho e mais para o campo do prazer. Então, eu só marquei aquilo que eu realmente achei assim precioso, que chamou demais a minha atenção e me marcou muito. Aí está um livro pouco anotado e também porque a edição é da Isadora, não é minha, eu não posso rabiscar, né? Imagino que se fosse um livro meu, ia estar todo rabiscado. Mas enfim. Mas vamos passar para essa segunda parte e aí sim eu gostaria de responder, né, a pergunta que dá nome a esse vídeo e que é o mote dessa série de vídeos, que é por que é tão difícil ler As Ondas, da Virginia Woolf, né? Eu separei isso em alguns tópicos aqui, são 4 ou 5 tópicos principais. E o primeiro desses tópicos é o experimentalismo, né?
Nós, naturalmente, temos uma dificuldade com o experimentalismo, né? Na leitura de romance, na leitura de poesia, na leitura de teatro. Se é um autor muito experimental, a gente já arrega, né? As pernas começam a bambear. E é extremamente experimental, né, o procedimento feito aqui nas ondas da UF. Para começar, a gente tem os elementos da narrativa, né, assim, que são o pilar da narrativa, vamos dizer assim, que é o tempo, o lugar e o personagem. Né? Essas três coisas compõem um romance. Então tem que ter um tempo específico ou indeterminado, um lugar específico ou indeterminado e personagens. Personagens aí sim, personagens são fundamentais aí para que um romance aconteça. Com exceção do caso do Beckett, né, que faz romance sem personagem. No caso da Woolf, né, porém, ela vai esvaziar o máximo que ela puder essas três categorias. Então o tempo aqui, ele corre, né, ele segue aí o arco do dia, e ele é também o tempo de vida dessas 6 personagens protagonistas. 7, se a gente considerar o Percival, que é um personagem não narrador. Mas esses 6 personagens, o tempo de vida deles é o tempo da narrativa. Mas a gente não sabe quando e a gente também não sabe onde. A gente sabe que de vez em quando é em Londres, de vez em quando é no interior. Mas os lugares e o tempo nunca estão especificados, assim. A gente está meio perdido. A gente não sabe muito bem como é que isso está se construindo, né? Essas duas instâncias fundamentais para a narrativa, onde que eles estão e em qual momento. E isso tem muito a ver com a forma como os narradores personagens se colocam. Eles falam, né, e eles atiram as informações para a gente como se a gente fosse eles, né? Então, a gente sabe exatamente do que eles estão falando. A gente sabe exatamente em que tempo eles estão porque nós nos confundimos com esses personagens, né? A gente tem acesso à consciência deles, à pura consciência deles. E isso é extremamente difícil, porque a gente basicamente está ali colado com personagens extremamente melancólicos e enigmáticos. E isso joga a gente para fora, né? Eu gosto muito da imagem principal do livro, que é a da onda, a onda que é uma metáfora que vai e volta o tempo todo dentro do livro, né? Entre outras. Mas a ideia de ressaca é muito boa, essa coisa da onda que puxa você para dentro e te joga para fora de novo. Né? Então o tempo todo a gente tem a sensação de estar sendo tragado por um personagem que de repente nos atira longe, porque a gente não consegue compreendê-los, não sabe onde eles estão e não sabe em que tempo, de que tempo eles estão falando, né? Os tempos começam a se confundir e os lugares também. Ah, naquela outra vez que eu voltei a Hampton Court. Que outra vez, né? Você sabe, eu não. E de repente você é jogado para fora do livro. Né? E perder esse tipo de informação no meio dessa confusão que é as ondas, de vez em quando é importante, né? Assim, é perigoso. As informações são importantes dentro do livro. Então, assim, esse experimentalismo é algo muito, muito forte. Mas eu falei, né, de tempo e lugar e não falei de personagem. É um livro também sem personagem, né? Ah, aí vem, né? Aí o especialista em UFO vai falar, ah, o Gabriel ficou louco. Mas é engraçado, né? Porque assim, a noção que a gente tem do personagem tradicional de romance é do personagem esférico. Então ele tem cabelo preto, né? O cabelo curto, usa óculos, está usando uma camisa vermelha, né? É um pouco alto, usa uma aliança no dedo. Tudo isso vai dando corpo para as personagens, né? As personagens vão ganhando dimensão esférica, elas vão ficando mais palpáveis, se a gente quiser. No caso da Virginia Woolf, os personagens são fumaça, assim, parece que isso que você está vendo são sombras, né? São fantasmas, porque a gente não tem esses detalhes esféricos do personagem, ela não entrega pra gente. Os personagens sempre são percebidos e percebem as coisas a partir de uma consciência narrativa, né? E ao invés de dar descrições objetivas, né, do tipo, ah, era uma mulher com as mãos, né, áridas e tal, não, vai se construindo metáfora em cima de metáfora. A forma de descrever um personagem é a partir de uma metaforização infinita, né? E esse vai ser inclusive um dos tópicos que eu vou falar aqui sobre a metaforização dentro dessa obra, que é uma das coisas assim divinas. Mas enfim, antes de falar disso, né, eu queria falar que quando eu estava lendo e pensando, eu falei, gente, por que eu estou sentindo tanta dificuldade em ler As Ondas da Virginia Woolf, que eu me lembrei assim de um poema que a Isadora gosta muito, do Wallace Stevens, que é a ficção, Notas para uma Ficção Suprema, né? Notes for a Supreme Fiction, alguma coisa dessa ordem. E esse poema longo é um poema dividido se não me engano, 30 poemas, né? São 10, 10, 10, são 3 sessões, cada uma com 10 poemas.
E nesse poema ele fala sobre o que seria a ficção suprema. E ó, aqui está a ficção suprema do Wallace Stevens, né? As ondas é essa ficção suprema. Os três paradigmas que compõem a ficção suprema são it must change, it must give pleasure and it must be abstract. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas precisa de mudança, precisa mudar, precisa dar prazer e precisa ser abstrato. Nada assim, eu acho que essa talvez seja a melhor descrição que eu encontrei para falar das ondas. Extremamente abstrato, muda o tempo todo, a oscilação muda de idade, mas muda de lugar, muda de voz o tempo todo. E também é extremamente abstrato, né? Isso passa pela metaforização. Metáfora em cima de símile, símile dentro de metáfora. Isso é uma coisa de louco. Inclusive, as metáforas são absolutas, né? Esse é o segundo ponto do meu comentário de dificuldade. São metáforas absolutas. Para quem não sabe, né, o que é uma metáfora absoluta, né, um dispositivo, né, que o Hugo Friedrich, né, que é um teórico da poesia, lá dos anos 50 e tal, alemão, que ele desenvolveu esse conceito, né? E a metáfora absoluta, ela é uma metáfora que não se desmonta. Não é como falar, fulano é um touro, para chamá-lo de forte. É colocar uma coisa assim, fulano é um touro embriagado. Né? Aí eu sei, opa, peraí, um touro embriagado eu não conheço. Já é um problema. Touro embriagado ainda é fácil, a gente consegue montar. Agora, fulano era uma lâmpada embriagada, a coisa começa a ficar mais obscura. E o que a UF vai fazer é construir metáfora assim, em cima de metáfora. De vez em quando, uma metáfora dentro da outra. Então ela estabelece um símile tal como não sei o que é como outra coisa. Né? E você fica assim, não sei, né? Eu não sei o que é isso. Eu me perco na sua referência imagética. Mas ela faz isso com extrema maestria e cada metáfora é um soco assim na percepção do leitor. A forma de construir imagem e de sobrepor as imagens é uma coisa que me assombrou, né? Me assombrou tanto quanto, inclusive, o Proust, né? No Caminho de Swan. Ela enquanto uma metaforizadora, né? Assim, me encantou de um jeito espantoso. Assim. Eu realmente fiquei tocado por esse procedimento metafórico desenvolvido por ela para as ondas. Né, e que, né, pela crítica, né, pelo que eu li da crítica, não vai estar nos outros livros, né, vai estar enxugado nos outros livros, e aqui é o caroço da metáfora. Né? Em As Ondas, a UF está basicamente desenvolvendo um processo metaforológico infinito e muito refinado. Ok, né, e com isso eu encerro os dois primeiros tópicos, vamos passar para o nosso terceiro. Terceiro ponto de dificuldade, né, que eu acho que, assim, que é muito comum, inclusive, isso não é específico das ondas da Virginia Woolf, mas acontece com outras narrativas também, é o fato da gente começar em media res. Né? Essa expressão latina, in media res, significa no meio das coisas, né? Você é atirado quando a narrativa já começou. Apesar de eu falar que é um romance de formação, que a gente acompanha, né, a infância, da infância até a velhice dos 6 personagens principais, tem uma coisa aqui que você já começa na infância, numa infância que já montou uma série de fantasias. A fantasia aqui, ela é muito importante para os personagens. Cada um dos 6 personagens é extremamente singular na sua fantasia, na forma de perceber as coisas e perceber o próprio desejo com relação aos outros. Mas assim, você já conhece os personagens com esse desejo sendo colocado. E isso é muito difícil, porque a primeira vez que você olha para os personagens, eles já estão desejando de um jeito específico. E aí você fica assim, olha, eu não fui apresentado a isso, né? Eu caí aqui e de repente estou tomando o caldo dessas 6 ondas, né? Essas 6 ondas estão me engolindo, estão me puxando para o mar e me jogando na areia da praia outra vez. Né? Isso é muito, muito impressionante. Fora isso, né, a gente tem uma dificuldade enorme de pegar o ritmo dessa narrativa que já começou. A Woolf, como eu disse, nesse processo de metaforizar, ela não facilita pra gente. Então é extremamente difícil, né, pegar o ritmo. Tem um comentário, se não me engano, do marido, né, da Woolf, que era o Leonard Woolf, foi editor, o leitor beta ali, se a gente quiser, nos conceitos contemporâneos, o leitor beta de As Ondas e tal, em que ele comenta assim, fala, as primeiras 100 páginas vão afastar muitos leitores. Esse paradigma das 100 páginas está sempre nesses escritores, né, enormes da literatura, sempre aparece algo dessa ordem. Mas a Woolf discorda, ela fala, não, uma vez que se pega o ritmo, é tranquilo e não gasta 100 páginas para isso. E ela tem razão num ponto, né? Quando a gente entende, eu pelo menos entendi lá pro terceiro episódio, eu entendi o que estava acontecendo. Eu falei assim, opa,
peraí, esse é o ponto do romance, né? Isso não vai mudar. A narrativa, na verdade, a forma, a linguagem do texto, ela é única, assim, ela é única através do primeiro ao último episódio, do primeiro ao nono episódio, a linguagem narrativa é a mesma, independente da idade dos narradores, né? E independente de qual dos narradores está falando. Todos eles falam com uma mesma voz, o que é um detalhe lindíssimo, assim, sustentar isso é coisa para grande escritor, ó, isso aqui é obra-prima, leia, senão a Virginia Woolf vai puxar seu pé de noite. Mas enfim, isso é de uma dificuldade, né? Pegar esse ritmo, assim, quando a gente entende, a coisa se desmonta, a gente avança na narrativa com muito mais velocidade. Mas até encontrar esse ritmo é punk, muito punk. E por isso mesmo eu queria, né, ler pelo menos a introdução, ler o interlúdio inicial, não ele todo, mas o primeiro parágrafo de interlúdio, para você sentir o que é o ritmo de cada uma dessas narrativas em terceira pessoa, e depois ler a primeira longa sessão, né, a primeira sessãozinha, na verdade, de falas dos personagens em primeira pessoa. Então, acompanhando aqui, começa na página 5 dessa edição, se você tiver ela por aí também, você pode acompanhar. Interlúdio 1, primeiro episódio. O sol ainda não se levantara. O mar era indistinguível do céu, exceto que o mar estava levemente franzido, como um pano que tivesse vincos. Gradualmente, à medida que o céu clareava, uma linha escura se estendia no horizonte, separando o mar do céu, e o pano cinzento ganhava barras de traços espessos que se moviam, uma após a outra, por sobre a superfície, uma seguindo a outra, uma perseguindo a outra, perpetuamente. A imagem inicial, portanto, é a do sol que nasce e também o sol que clareia essa praia em que as ondas, esse pano, né, vai se movendo consecutivamente. Começa nisso e isso se sustenta por 2 páginas, né? São 2 páginas de interlúdio. Quando termina o interlúdio, a gente entra de fato na narrativa em primeira pessoa. E olha que estranho que é. Veja um anel, disse Bernard, pairando sobre mim. Ele tremula e paira num laço de luz. Vejo uma placa de amarelo pálido, disse Susan, espalhando-se até encontrar uma listra púrpura. Ouço um som, disse Rhoda, piu-piu, piu-piu, subindo e descendo. Vejo um globo, disse Neville, pendendo feito uma gota contra os enormes flancos de alguma coluna. Vejo uma borla carmesim, disse Ginny, trançada com fios dourados. Ouço algo pateando o chão. A pata de um animal enorme, disse Lois, está acorrentada. Ele pateia e pateia e pateia. Olhem, a teia de aranha no canto da varanda, disse Bernard. Está coberta de contas de água, de gotas de luz branca. Olha só, assim, nesse lance a gente é apresentado aos 6 personagens principais, eu li do Bernard ao Bernard, os 6 falam, e o que falam os 6, né? Os 6 estão ali propondo imagens do que eles estão observando, do que eles estão ouvindo, né? Imagens da percepção. Extremamente difíceis, né? Quando a gente começa esse texto, a gente fica assim, eu não tenho ideia do que esses personagens estão falando. E o procedimento aqui é muito curioso, né? Porque eu vejo uma gota branca, disse Bernard. Esse disse Bernard que parece estar sendo anunciado por um narrador em terceira pessoa, mas que é um narrador em terceira pessoa que é insignificante no meio dessas falas aqui. Então isso dificulta demais para a gente, porque a gente está muito acostumado a ter um narrador ou totalmente em primeira ou totalmente em terceira. Mas a Woolf cruza esses 2 narradores, né? O disse Bernard é um narrador em terceira que anuncia quem está falando, mas isso não importa. O que importa é Bernard falando. E o que ele fala não é narrativa simples. O que ele fala é percepção, é filosofia, né, se a gente quiser, é poesia. Enfim, desafio enorme aí que está no campo do in media res e da narrativa, consequentemente. Por último, gente, só para encerrar esse vídeo, que eu acho que já está ficando um pouco longo demais, né, desses motivos de por que é tão difícil ler As Ondas do Virginia Woolf, eu acho que tem aqui um embaralhamento de temas muito grande, né, assim. Se alguém me perguntasse qual que é o tema, né, de As Ondas da Virginia Woolf, eu não saberia dizer, né? Eu, na verdade, elencaria uma série aí de palavras, né? Eu diria, sei lá, morte, escrita, identidade, envelhecimento, velhice, né? Infância. Todos esses temas eu acho que funcionam muito bem para pensar o romance,
mas nenhum deles esgota o romance, nenhum deles é o vetor principal do romance. Na verdade, assim, os temas estão totalmente atravessados um no outro, né? E são as metáforas, no fim das contas, que jogam, né, esses temas para o alto, que colocam eles em relação e que acabam embaralhando um no outro. Então não tem jeito de falar de escrita sem falar de desejo, não tem jeito de falar de desejo sem falar de velhice, não tem jeito de falar de velhice sem falar, né, de escolha e de erro, no fim das contas. Enfim, toda essa trama que vai se construindo ao longo do livro é muito difícil de aprender e muito difícil de descrever. Agora, se eu tivesse que dizer, né, assim, o que para mim é a força, né, motriz desse livro, o que ficou desse livro para mim em termos de narrativa, eu diria que é a tensão entre a escrita, né, e uma escrita que seria a escrita do desejo, a escrita literária, descompromissada, né, etc., afastada do mundo prático, e o próprio mundo prático capitalista que vai se desenvolvendo com muita força na Inglaterra da década de 20, né, ali a Inglaterra do pós-guerra, né, do pós-Primeira Guerra e tal. Eu acho que tem uma coisa aí que se anuncia que é a tensão entre esses dois universos, né? Como é que é possível participar ativamente de um mundo que é o mundo da praxis, o mundo do trabalho, o mundo do casamento e da ordem, e ao mesmo tempo ser um escritor? Eu acho que esse é um tema, inclusive, muito caro, assim, né? Muito importante para Virginia Woolf, né? Ela tem um teto todo seu, que é um ensaio dela belíssimo sobre a escrita, né, feminina, sobre a condição de escrita, né, do homem e da mulher e como que isso deve ser colocado no mundo. E eu acho que aqui nas Ondas isso está colocado também, né? Isso também é um tema que atravessa o livro. Afinal de contas, nós temos 3 personagens femininos e 3 personagens masculinas, e a forma como eles se aproximam e se distanciam da escrita e desse mundo da prática marca também os papéis de gênero dessa sociedade, né? Então, assim, se eu tivesse que dizer mais uma vez, né, sobre o que o livro fala, para mim é sobre a tensão entre o mundo da escrita e o mundo do trabalho, entre o desejo de escrita e o desejo de participar de um mundo comum, né, um mundo do dia após o outro. Isso é uma coisa que vai aparecer com muita frequência no último capítulo, né, no nono episódio, que é a narrativa do Bernard, é o Bernard recontando o livro inteiro. Ele repassa o livro a limpo, e ele vai repetir muitas e muitas vezes uma expressão que é: depois de segunda vem a terça, depois de terça vem a quarta. E ele geralmente repete isso quando alguma metáfora o afeta, né, demais. E aí, de repente, ele se dá conta assim, de alguma coisa, sofre uma epifania e fala: não, é preciso voltar para o mundo. É preciso acordar amanhã e assinar cartões postais e bater carimbo na repartição, né? É preciso voltar ao trabalho. Eu não posso ficar aqui divagando e escrevendo esse romance, né? Porque, na minha opinião, o Bernard é o autor desse livro, junto com a Virginia Woolf. Na verdade, a máscara que a Virginia Woolf assume para compor esse livro é a máscara do Bernard, né? Mas essa é a minha leitura, não sou um profissional. Quem quiser aí uma opinião de profissional, procura um artigo, uma tese, porque isso aqui é livro que gasta tese para pesquisar, para ler. E sinta-se à vontade para fazer uma contraposição nos comentários. Então, eu acho que assim, as minhas opiniões e as minhas percepções sobre esse livro e sobre as dificuldades desse livro são essas, né? Eu peço mais uma vez que, se você não é inscrito no canal do Duras Letras, que você se inscreva, que ative o sininho, que deixe o like se sobreviveu a essa longa exposição sobre a Virginia Woolf, né? E se gostou dela, claro, deixa o seu like aí, mas não se esqueça de comentar. Comenta se você tem desejo de ler As Ondas. Olha, gente, assim, sendo muito sincero, eu vou falar disso aqui da mesma forma que eu falo pro Proust. É preciso ter persistência, é preciso perseverar, porque não é um livro fácil, assim, não é. Sobreviver às ondas é um desafio, né? A gente se afoga o tempo todo nessa leitura. É um livro que não gosta da gente, mas que quando a gente aprende a nadar nessa correnteza, né, nessa maré brava, que vale muito a pena, assim, é de um prazer sem igual mesmo, assim. É muito engraçado que, enquanto eu lia, né, só para fechar mesmo, a título de encerramento, enquanto eu lia, eu falava com a Isadora assim: olha, é por esse tipo de coisa que vale a pena estar vivo, né? Por esse tipo de texto que vale a pena, né, ser um leitor, né? Assim, é de um prazer, de uma satisfação enorme poder ler Virginia Woolf, ler As Ondas da Virginia Woolf, como é um enorme prazer ler Lolita, como é um enorme prazer ler o Em Busca do Tempo Perdido, né, No Caminho de Swan,
do Proust, né? É por isso aqui faz valer a pena estar no mundo, né? Participar do mundo e ser um leitor. Com isso eu vou encerrando o vídeo. Agradeço demais por você ter assistido e até o próximo.